gostaria de fazer a prece de abertura, por favor? Posso sim. Senhor Jesus, nós agradecemos esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome para adentrar os valores que nos deixou, os valores de amor ao próximo e a Deus também. Que o Senhor esteja conosco durante este estudo e que traga muita paz a todas as pessoas que forem ouvirem o estudo posteriormente. Desde já eu agradeço e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, minha irmã. Alguém tem alguma pergunta ou algum comentário que gostaria de fazer antes de nós prosseguirmos? Ficou tudo muito claro? Ótimo. Então vamos prosseguir. A nossa Joana querida fala o seguinte: o corpo, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere. É a libertação de um ser amado que volve à plenitude, deverá causar alegria e não desgosto. Vamos fazer um pouquinho de ênfase nesse pensamento, porque a nossa identidade, a nossa individualidade, as escolhas que nós fazemos, está tão intimamente conectada com o corpo físico que é muito difícil viver com sabedoria na matéria. Porque o corpo físico é um corpo tão denso que deforma a natureza das coisas. Se nós tivermos que definir qual é a função da doutrina espírita ou do espiritismo nos tempos modernos, seria a de proporcionar ao viajor exausto do planeta a necessidade do conhecimento de si mesmo e da natureza imortal da estrutura da sua personalidade, para alargar as suas possibilidades e amplificar as suas vistas. Porque sempre que ficamos novamente jungidos a um corpo físico, nós ficamos miopes. A nossa visão não consegue ir muito longe. Normalmente acaba na ponta do nariz. Por isso que sair da presente etapa evolutiva é um trabalho quase que diríamos orbital. Por quê? Porque com a nossa realidade essencial deformada pelos fluidos densos da matéria e as ilusões que esses fluidos densos dão lugar, fazemos escolhas que são muito pobres em termos de eternidade. Aí vivemos até muitos anos, às vezes, na matéria. Mas quando voltamos ao mundo maior, a nossa verdadeira casa, nós descobrimos que a qualidade espiritual, os logros em termos de eternidade que nós trazemos da última encarnação, são muito poucos, quando não inexistentes. Aí voltamos para o mundo maior, com a cabeça entre as mãos, a nos dizer: meu Deus do céu, mas não fiz nada. Vivi 60, 70, 80, 90, 100 anos na matéria e, de novo, voltei a dormir e a sonhar no
um colo rechonchudo da matéria, não pensei em mais nada, não investi em mais nada, não me preparei, não modifiquei absolutamente nada, certo de que as sensações que o corpo físico faz possível e as ilusões que os olhos humanos, com as quais os olhos humanos se encantam, consumiu todo o meu tempo e todas as minhas energias. E agora eu só posso pedir perdão àqueles que se constituíram como os meus avais para que eu possa reencarnar, por ter feito tão pouca coisa. Deixa que agora talvez eu vou focar não mais em passear pelos mundos, porque em espírito é muito fácil, senão eu vou investir essa fase na erraticidade, entendendo que a erraticidade é o período de tempo que nós vivemos no mundo espiritual entre reencarnações, depois de termos concluído a prévia e estarmos nos preparando para a próxima, para me fortalecer, para fortalecer as minhas convicções espirituais, de forma tal que quando voltar a tomar um corpo, não me será tão difícil manter uma certa lucidez espiritual, mesmo na condição de reencarnar. E lograrmos isto muitas vezes leva várias encarnações. Porque a matéria deforma as coisas. E nós nos perguntaremos, mas por que Deus faz isto conosco? Se Ele já sabe que a gente vai reencarnar depois de ter criado uma proposta reencarnatória, depois de termos empenhado a nossa palavra com os espíritos desencarnados avalistas da nossa presente encarnação, depois de termos feito tanta coisa, e a gente volta à matéria e não consegue fazer quase nada. Por que que Deus faz isto? Bom, porque é justamente esse trabalho de esforço, ou esse esforço que dá tanto trabalho, que justamente vai nos fortalecendo para o caminho evolutivo. Pensemos um pouquinho na borboleta. Quando a gente vê aquele casulo, né? E ela lutando lá dentro, que parece que tem um match the box dentro do casulo, porque ela está tentando fazer um furinho para poder sair e voar, mas dá um trabalho com essas perninhas fininhas, com essas asinhas que ainda estão todas dobradinhas. E a gente fala assim, ah, não, mas eu vou ajudar essa borboletinha. Aí a gente vai com as melhores intenções, enfia o dedo à unha, rasga o casulo, a borboleta sai, nós encantados com a nossa boa obra, e depois nas lágrimas, quando vemos que ela, não tendo forças nas asas para voar, elas se grudam e ela cai morta no chão. Mas como é que aconteceu isso? Porque nós interferimos, nós fizemos um favor. Só que como Deus sabe mais do que nós, por isso Ele é Deus e não nós, essa luta toda, esse se debater no casulo para quebrar, para rasgar a telinha, a pelzinha, era desenhado não para fazer ela sofrer, embora ela ficasse cansada e, sim, talvez um pouco de mau humor por ter que fazer isso. Mas tudo isso tem um propósito. Qual é de fortalecer as suas asas para que depois ela possa voar. Então, todos esses impedimentos, limitações, pesos pesados, dificuldades com quais nós nos deparamos na etapa em que a nossa vida nos mantém reencarnados no mundo físico, é justamente para nos fortalecer. São essas dificuldades pelas quais a gente passa para se fortalecer. Agora, quanto mais fortes, menos trabalho esses trabalhos dão. Mas aí, às vezes, a gente fica desanimado.
E às vezes muito pior. Por quê? E caímos em depressão. A depressão muitas vezes sendo uma fuga psicológica. Fugindo de quê? Da realidade. Com as suas propostas árduas. Porque a depressão representa a nossa, ou é melhor dito, resulta da nossa dificuldade em aceitar a nossa condição de espíritos aprendizes, tendo que fazer esse aprendizado no mundo de expiações e provas. Nós temos muita dificuldade em concordar, ter que viver num mundo onde o mal prevalece. Nós sabemos isto pelas explicações do Espírito de Verdade, no Evangelho, no Livro dos Espíritos. A Terra é um mundo de transição e provas, onde o mal prevalece. Daí tanto sofrimento, tanta pobreza, tantas doenças, tanta dificuldade para acertar no diagnóstico, mala praxis, corrupção, estafas, políticos que vendem a alma, guerras, secas, comportamentos predatórios, muitas vezes entre pais dentro da própria família, entre parceiros românticos, entre irmãos, entre pais e filhos, mães e filhas, guerras entre vizinhos, lutas até nos centros espíritas. Por quê? Porque o mal prevalece. Mas por que se eu não faço uma... Eu preciso viver num mundo no qual o mal prevalece, porque quando prevalece o mal, tudo está por ser construído. E é essa construção que dá trabalho. E é esse trabalho que a gente às vezes fica cansado de fazer, começa a se vitimizar e daí entrar em depressão é um passo. Nós gostaríamos, como crianças espirituais que afinal somos, que estivesse tudo prontinho, organizadinho, limpinho, cozido, belo, para não termos trabalho de qualquer natureza. Mas então aí estaríamos na situação da borboleta, onde alguém cheio de boas intenções, embora sem entender muito que Deus não faz nada errado, vai com o seu dedinho, decreta a nossa morte, para nos ajudar, para evitar esse trabalho, condena essa borboleta à morte. Então, todos esses trabalhos, todas essas canseiras, todos esses sofrimentos, que são a sua consequência, que nós encontramos no nosso caminho, não é um castigo de Deus, não é uma vingança do universo, não é um complô para que a gente nunca possa construir nada, atingir nada, ter um pouco de paz. Não, é como se fosse uma academia, mas é uma academia para a inteligência, é uma academia para a moralidade, para que fortes intelectualmente e fortes moralmente, nós possamos então ingressar a mundos melhores. E, de fato, grupalmente já estamos com um pé no mundo de regeneração, no qual os espíritos ainda têm que passar por provas, mas não compara com as provas de um planeta de expiações e provas. Porque no mundo de regeneração, o mal já não prevalece. Ainda não é tudo beleza e felicidade. Mas tem muito mais coisa boa do que coisa ruim. A coisa boa é a regra. As ruindades são a exceção. Mas o que fazer para não sermos admitidos nesse mundo de regeneração? Estarmos trabalhando proativamente no nosso melhoramento. É
Ser perfeito é condição sine qua non? Não. Ser anjo? Não. Ter a mediunidade de um Chico, de um Divaldo? Não. Ser a Mãe Teresa? Não. Mas então, pessoas boas, que estão se esforçando para se transformar moralmente e para superar as más tendências. Se você encaixa nesses dois requerimentos, você pode continuar a reencarnar na Terra, uma vez que a sua população já foi reciclada e você é um desses terrenos ou terráqueos que obteve a permissão para continuar reencarnando neste planeta que já não é mais de provas e expiações. Porque a gente não tem que ir para um outro mundo que seja melhor. Esse mundo aqui já está pronto para ser melhor. Por isso, essas revoluções todas que nós vemos, que estamos todos com a pressão sanguínea no teto, de ver as coisas que estão acontecendo no mundo. Lógico, porque estamos no clímax da transição planetária. Então, muitos cuja maldade ou bondade era um pouco morna, vamos dizer assim, porque não tinha tanta pressão, eles não precisavam se pronunciar, dava para ir levando, como foi o caso nessas últimas 50, 80, 100 décadas. Aí ficava tudo mais, a poeira estava mais assentada, mas agora alguém acendeu o ventilador e a poeira está para tudo que é lado, porque é aí, esse ventilador é como se fosse um catalisador, um acelerador de partículas. Tem um palestrante brasileiro que eu gosto muito dele, André Trigueiro, ele é carioca, e ele fala assim que o Donald Trump é um acelerador de micropartículas. E é verdade, porque ele está forçando o choque e o entrechoque entre tanto bem que era muito morno e não precisava se pronunciar, tanto mal que era muito morno e continuava fazendo o que fazia embaixo dos panos e agora não tem como. Hoje, o que não dá para ser é morno. Hoje você tem que tomar uma decisão. Se você está de que lado? E tomando essa decisão, a gente vai vamos basicamente decretando a própria situação de se seremos admitidos a continuar a reencarnar neste planeta já como mundo de regeneração ou se vamos ser demitidos, basicamente a repetir as experiências, as velhas experiências, num mundo que é de expiações e provas. E em alguns casos primitivos. Mas o que se opõe muitas vezes a que nós sejamos a melhor versão de nós mesmos? As deformações psicológicas e morais que resultam da ilusão que nós tomamos pela realidade quando estamos encarnados. Entre essas ilusões, o corpo. Veja só, o corpo, disse a nossa Joana Angélica, mesmo quando bafejado pela saúde, é um cárcere. É a libertação de um ser amado que envolve a plenitude, ou seja, a vida espiritual, deverá causar alegria e não desgosto. Mas para que nós vejamos até que ponto a ilusão nos domina, quando alguém vem e fala assim, não, fulano desencarnou, e você fala assim, poxa, que bom, tomara que tenha uma viagem em paz e um despertar o mais delicioso possível. Até espírita olha estranho para você. E muitos são até defensivos.
E disse, não fales assim. E como é que eu vou falar? É a verdade. Como é que eu vou chorar e vou me descabelar? Porque alguém, quanto mais um ser querido, conseguiu sair da cadeia. Mas vai me fazer falta. Sim, mas você que fica na cadeia. Ele está liberto, ou ela está liberta. Não fales assim com a família dele, que eles vão ficar, não vão entender. Bom, que não vão entender, a gente já pode imaginar. Mas ficar zangados? Não tem nada mais difícil, mais pesado, mais custoso, mais problemático, mais sofrido do que viver, estar longe do corpo físico. Mesmo que seja bafejado pela saúde, como fala a nossa querida Joana. Eu não sei vocês, mas eu insisto com isso. Sempre que alguém me fala, desencarnou, eu fico, poxa vida, estou contente. E eu oro até para as pessoas desencarnar. Claro, eu não estou aqui convidando a morte de ninguém. Não é isso que eu quero dizer. Mas quando alguém me fala, fulano está com convulsões, fulano está no hospital há não sei quanto tempo, eu sempre digo, meu pai, que seja o melhor para os seus interesses espirituais. Mas se for possível liberar essa pessoa da maneira mais suave e mais brevemente possível, te peço que assim seja. Porque é o que o Espiritismo tem ensinado para mim, é o que para mim faz sentido. Mas se estamos demasiadamente imundados, chumbados à ilusão da matéria, não só é uma tristeza, sino que também é uma tragédia. Mas espera aí, não estava com 98 anos? Quem quer estar fechado num corpo de 98 anos? Não, mas estava lúcida num corpo de 98 anos. A fragilidade, as dores, as limitações, pouco sono, a visão diminuída, a audição diminuída, a rapidez cerebral comprometida, por lúcida que a pessoa esteja. Então, por isso que o Espiritismo é como se fosse um solvente para desfazer em nós a ilusão material, para que possamos ver através do prisma cristalino das verdades eternas. Perguntas, comentários? Ok. Se forem pessoas más, que desencarnem, também a satisfação deveria permanecer. Pelo fato de a mesma interromper-lhe o curso dos delitos, a morte. Facultando-lhe tempo para pensar, não se comprometendo mais, nem se arruinando em demasia. Se nós estivermos embriagados de matéria e fantasia material, quem pensaria nesses termos? Não, mas se ele era um criminoso, agora ele vai ser recebido num lugar que não é bonito. E mais, ele estava arrependido? Ele estava querendo, ou ela, mudar de trajetória? Encontrou Deus em alguma religião? Não, não. Morreu tão criminoso como viveu. Então deve ter mérito de uma vida anterior. Ai, como assim? Porque num caso desses, se o criminoso tiver mérito, a morte é um prêmio. Como assim? Pensa um pouco. Vamos dizer que desencarnou numa balaceira com 36 anos. Por ter feito coisas boas numa vida anterior, não sabemos qual, e também não interessa, porque os trabalhos bons, as
as nossas boas ações sempre serão adjudicadas a nós quando mais precisarmos. Vieram a lhe salvar, de em vez de desencarnar numa vida de criminalidade com 36 anos, vir a desencarnar de uma vida de criminalidade com 86. Cinquenta anos, graças à irmã morte, salvou de ter mais 50 anos de criminalidade na Terra. Se isso não é um presente, eu não sei o que é um presente, então. Agora, e se não tiver mérito? E se não tiver mérito, vai viver até a hora que era para ele ou ela morrer. Porque os trabalhos no bem, nós trabalhamos no bem para nós. É uma poupança espiritual. Igual aqui na Terra. Quem tem dinheiro dorme num hotel 5 estrelas. Quem não tem dinheiro dorme na palha ou no descampado. No mundo espiritual é a mesma coisa. Só que os nossos dólares lá são os nossos trabalhos no bem. Não necessariamente na casa espírita. Com qualquer ser humano, em qualquer canto do planeta. Qualquer hora. Impelidos pelo coração, pelo bom coração. Um carinho, uma conversa, um consolo. Às vezes, emprestar os nossos ouvidos, poderíamos estar aí sentados assistindo a televisão, ou com o telefoninho na mão, mas vamos sentar aí e escutar um deprimido, que provavelmente vai nos contar a mesma história 17 vezes, porque a repetição é característica da depressão. Fazer uma comprinha para um vizinho que acabou de perder o trabalho. Caminhar o cachorro do velhinho que foi operado, mas o cachorro dele tem que fazer as coisinhas. Qualquer coisa. Nós podemos fazer isto para fazer o bem. Não precisa de dinheiro, não precisa de talento, não precisa de um PhD, não precisa de nada. Qualquer trabalho útil é trabalho no bem. Até fazer uma prece por alguém sem sair da minha casa. Mas vou fazer uma prece especialmente para essa criatura que acabou de me contar que está se divorciando, ou foi traído, ou qualquer coisa. Então, são depósitos que vamos fazendo na nossa poupança, para que quando nós estivermos precisando de alguma coisa, nós vamos ter esses depósitos todos, esse capital espiritual que nós construímos, nós mesmos, para vir ao nosso encontro, para dizer, não, mas você tem dinheiro nessa conta aqui. Mas, continua a nossa Joana, não é assim que reagem as criaturas. Na teimosia em que permanecem, negando-se a uma mudança saudável de conduta. Não me conformo, asseveram uns. É uma desgraça, afirmam outros. Nunca aceitarei, informa a maioria, diante da morte dos seres queridos, entregando-se voluntariamente ao sofrimento. O orgulho desmedido e a presunção pessoal são-lhes os adversários mais rigorosos, que não lhes permitem raciocinar diante do que acontece com todos os seres. Acompanham a ocorrência da morte em toda parte com as demais pessoas, porém, acreditam que não acontecerá com eles, pelo menos por enquanto. Enquanto que se alonga no tempo, indefinidamente, na dimensão do seu capricho. Vejamos agora a nova loucura, para não chamarmos de obsessão coletiva, da longevidade e a eterna juventude.
nós temos pessoas se envenenando por acreditarem em histórias mirabolantes na internet, consumindo substâncias que, quando não podem ser compradas aqui nos Estados Unidos, graças às possibilidades da internet, eles fazem trazer da Tailândia, da China, da Argentina, de qualquer lugar, para prolongar a juventude, para parecer tão jovens quanto as filhas, ou mais jovens ainda melhor, para ter um corpo XY, para viver até os 120, 130 anos. Sem parar para pensar que uma dedicação e um investimento tão grande em tempo e recursos para impor a um corpo biológico que tem os seus dias contados uma proposta dessas é a estupidez póstuma. Porque, como sempre, não é o tempo que se está, senão o que se faz com o tempo que nos é concedido. Se eu colocar o meu foco em como é que eu posso fazer brilhar o momento presente, espiritualmente falando, inclusive até fisicamente falando, porque entre escolher uma comida que vai entupir as minhas artérias de gordura, ou escolher uma comida que não vai fazer isso, mas vai me aportar minerais, vitaminas, vou ficar mais leve, vou me sentir mais leve, mais lúcida com o meu pensamento, vou dormir melhor, e a minha máquina vou manter em melhores condições. Isso é uma decisão material das melhores. Ver o que eu tenho, o que para oferecer. Isso é uma proposta muito mais sólida, muito mais lúcida do que passar horas, dias, semanas, meses, anos a fio, gastar dinheiro que mal temos. E mesmo se o tivéssemos, em engolir coisas, em nos submeter a tratamentos, os médicos estão dizendo, pelo amor de Deus, para com essa loucura da internet. As crianças chegam com as caras queimadas na emergência dos hospitais. Mas o que foi que aconteceu? Ah, eu fiz um tratamento com álcool, não sei das quantas, fósforo, para crianças de 13 anos. Já preocupadas com injetar botox nelas, para não envelhecer nunca, para não morrer jamais, para parecer que tem 12 anos quando tem 74. É uma loucura, porque o ser humano perdeu o endereço de si mesmo. Porque não entende que a sua estrutura da sua individualidade é imortal, mas não na sua persistência na matéria. A persistência na matéria é temporal. Ninguém mora na escola. Vá na escola durante 8 meses e depois volta para casa, porque não mora na escola, mora em casa. Nós aqui na matéria estamos na escola. Nós não moramos na escola. É um internado, sim, mas é uma escola. Até do internado, um dia nos colocam para fora, porque o internado não adotou a gente. É uma escola de tempo integral. Mas é uma escola, continua sendo uma escola. Então, nós precisamos repensar o prisma através do qual nós enxergamos a própria realidade e a nossa própria essência. Porque se não entendemos que temos uma estrutura imortal, não vamos nos comportar como imortais. Vamos continuar a fazer escolhas, a adotar iniciativas, a fazer um monte de coisas que só vão trazer resultados temporais à nossa temporalidade. Mas em termos de eternidade não construímos capital nenhum. Nem para nos ajudar, caso tenhamos problemas.
enquanto ainda encarnados, nem para nos promover, uma vez que depois de desencarnados, é aí que a gente vê quanto dinheiro nós temos na poupança para ver quanto nós temos para gastar. Se temos o suficiente para voltar ao mundo de regeneração, se temos o suficiente para pular direitinho para um Júpiter, por exemplo, um Saturno, ou vamos ter que ser demovidos a um planeta entre primitivo, nos casos mais cruentos, e nos casos menos cruentos, de novo, a um planeta de provas e expiações que acaba de sair da etapa primitiva, ou seja, vamos voltar ao século XVI. Faz sentido o que eu estou dizendo? Porque não é para preocupar nem para assustar, é para empoderar. Porque já escutei muitas vezes em sessões mediúnicas responsáveis os desencarnados comunicantes começar a sua comunicação com a seguinte frase: poxa, quem dera eu ter sabido quando ainda vivia na Terra o que eu só vim aprender do lado de cá. Ah, é? O que eu teria feito diferente? Resposta: bom, basicamente tudo. Como a morte não interroga antes os interessados na vida, ao arrebatá-los deixa surpresos os seus afetos, que se entregam às desordens emocionais e aos desnecessários sofrimentos que os arrasam. A morte sempre produz sentimentos contraditórios naqueles que partem, como naqueles outros que ficam. Para todos é normalmente uma grande surpresa, na maioria das vezes desagradável. Quem considerou e se preparou para o acontecimento, logo se adapta após o choque inicial. Como é compreensível. No entanto, para aquele que ao corpo delegou todos os interesses, a surpresa é substituída pelo desgosto ante o sucedido, acompanhado por injustificável revolta que causa males insuspeitados. O sofrimento que decorre da morte é, portanto, resultado da óptica pela qual se observam e se acompanham os mecanismos da vida. Constituem fenômenos naturais a dor da saudade, a melancolia, a preocupação com o estado do ser que partiu, como decorrência de necessárias provações para o amor, que precisa sublimar-se pela ausência física e por todas as implicações dela decorrentes. Como a real, a verdadeira felicidade não se pode fruir no mundo físico. Vou ler isso aí de novo. Como a real, a verdadeira felicidade não se pode fruir no mundo físico, dia chegará, logo mais, para vivê-la, onde não haja morte, nem separação, nem dor. No além. Assim, deve-se viver preparando-se para morrer, meditando na morte, a fim de não sofrer a injunção aflitiva, evitando o desespero e todo o seu séquito de agentes perturbadores. Querendo dizer o quê? Que as nossas reflexões a respeito da vida devem incluir a morte. Não como uma coisa lúgubre. Ah, para com isso.
que é isso? Eu não quero, estou preocupada com a vida, eu quero ser feliz, eu quero alegria, eu quero cantar, eu quero dançar. E me refletir na morte, você não pode cantar e dançar, ir no restaurante, comer um arroz com feijão bom, um pãozinho com manteiga, um cafezinho, escutar uma música, dançar, amar, plantar uma flor, fazer cafuné no seu bichinho de estimação, brincar com os netinhos, com os filhinhos. Claro, mas ainda com mais proveito. Primeiro, porque você tem presente, através das reflexões a respeito da morte, que a vida tem uma duração XY. A vida na matéria, porque a vida... Ninguém pode sair da vida. A morte não é o fim da vida. A morte é o encerramento da etapa reencarnatória. Ok? E o contrário de morte não é vida, é renascimento. Renasceu, reencetou, reencara, se prepara para reingressar em mais uma etapa de escolaridade, como reencarnado, na carne. A morte abre a porta do cárcere para voltar para casa. Até nós chegar um momento em que a gente tem que renascer, como chega um momento que as férias de verão concluem e a gente tem que voltar para a escola. Mas se vamos voltar para a escola, que seja para a próxima série, não para a mesma, nem muito menos para a anterior. Porque aí as eternidades vão nos parecer ainda mais eternas. Ter que cursar tudo de novo, escutar os mesmos discursos, ler os mesmos livros, fazer as mesmas provas. Parece que os pesos são mais pesados. Capítulo 13, sofrimento no além-túmulo. A problemática do sofrimento se apresenta à luz do Espiritismo como uma dimensão desconhecida pela maioria das doutrinas filosóficas e religiosas, ampliando a sua área de estudo e discussão. As religiões ortodoxas resolveram a questão da justiça divina mediante a aplicação das penas e recompensas eternas. Estabeleceram o conceito de punição eterna, engendrando uma forma de vingança celeste, na qual o amor, a compaixão, a benevolência e a própria justiça ficam à margem, desconsideradas. O infrator, segundo esse critério, perde o direito à reabilitação, mesmo quando ignorante, psicopata ou simplesmente rebelde. Ao tombar no erro, é condenado sem remissão caso morra em pecado. Com a mesma atitude, num momento severa, noutro torna-se ingênua, diante do medroso que se arrepende, ou do astuto que diz submeter-se ao dogma ou aceitar o Cristo como seu Salvador, liberando a passe de mágica de todo o sofrimento e brindando com a perpétua felicidade que é reservada ao justo, como se procedimentos díspares merecessem a mesma qualificação e recompensa. A culpa assinala a consciência que se abre em chaga viva até a reparação do erro, a recomposição do campo energético agredido, o arrependimento sincero ou os propósitos honestos de reabilitação não bastam para conceder o reequilíbrio no psiquismo e na emoção do delinquente. Por isso, quanto mais esclarecido e lúcido o infrator, tanto mais o grau da sua responsabilidade. O erro retém o seu autor nas próprias malhas, que este deve desfazer mediante a correção
do que foi praticado. Esse labor faculta dignificação, promovendo o indivíduo. Ou seja, se arrepender é 50%. O outro 50% é reparar. Senão não existiria a justiça e Deus seria um palhaço. O erro retém o seu autor nas próprias malhas, que este deve desfazer mediante a correção do que fora mal feito. Esse labor é que faculta dignificação, promovendo o indivíduo. Liberado do mal praticado, adquire experiência e avança, estrada fora, no rumo de novos patamares para a felicidade, sem retentivas na retaguarda. Nem mesmo o perdão que a vítima concede ao seu malfeitor libera-o da consciência de culpa. Ajuda-o naturalmente a sentir-se melhor consigo próprio e com aquele a quem prejudicou, estimulando-se ele mesmo para reparar o dano causado. Mediante a concessão do amor e não o ódio, em forma de revide, torna-se-lhe mais factível a vitória, a recuperação moral, assim liberando-se do sofrimento. Ou seja, por que às vezes é tão difícil perdoar? Porque a gente tem aquela ilusão de que se nós perdoarmos, aquele que nos prejudicou fica liberado, fica numa boa. Aquilo fica deletado, puf, some no éter. Nós não temos esse poder. Não temos. O que nós conseguimos através do perdão é nos fazermos um presente a nós próprios. Porque como ninguém, nem dentro nem fora do corpo, aqui no planeta, querendo dizer, está isento de merecer perdão de alguém, porque mesmo que nós digamos, mas eu não me lembro de ter prejudicado ninguém, nós podemos ter prejudicado e a pessoa nunca falou nada. Nem conta nos dedos, mas criamos um prejuízo para alguém. Então, ninguém aqui que esteja isento de ser perdoado. Aí, quando nós perdoamos alguém, nós estamos anulando, cancelando um problema criado por nós. E você dirá, mas se você não tem, acaba que você não prejudicou ninguém, então vira crédito. Então, quando eu perdoo uma outra pessoa, eu estou trabalhando para mim, como quando eu trabalho no bem. Tudo isso vai na minha conta. Se eu tenho dívida, consigo pagar a dívida e fico livre. Se eu não tenho dívida, o meu capital aumenta. E é tudo para mim, está tudo no meu nome. Talvez um dia eu queira interceder por um ser amado. E a espiritualidade vai me perguntar o que você tem para oferecer para avaliar essa intercessão. Eu tenho não sei quantos bônus hora. Ok. Você pode interceder. E nós talvez podemos conseguir uma encarnação para um filho amado, para um irmão, para uma mãe, para um pai, que não tem mérito para reencarnar. Não tem dinheiro, não tem bônus hora, não tem crédito, não tem nada. Passou a vida na carne. Mas porque nós temos e escolhemos por livre e espontânea vontade interceder por eles, podemos fazê-lo porque nós temos com quê? Olha que coisa linda. Que horror ver um ser amado em sofrimento, na falência total, e nós querermos fazer alguma coisa por ele sim. Mas não temos nada.
Precisa de um dinheiro, precisa de uma comida, mas não tem comida em casa. Não tem um tostão no bolso. Aquilo vai me entristecer muito. Ai, quem dera eu ter alguma coisa. Então tenhamos. Isso depende de nós. A vida é um vale de diamantes. E aqui estamos nós, durante o período de encarnados, ajuntando lataria. E pisando nos diamantes, ninguém levanta diamante aqui, ninguém guarda diamante na sacola. Todo mundo enche as sacolas de lataria. Por quê? Porque são coloridas, vermelhas, azuis, lilás, amarelas, douradas. Nos enchem os olhos. E os diamantes, como são discretos, são pequenos, estão no chão, não chamam a nossa atenção. Vamos encher as nossas sacolas de diamantes? A ilusão da posse, a presença das paixões primitivas, pela nossa ancestralidade primitiva e na animalidade, o egoísmo, agasalhados enquanto no corpo, transferem as chagas que geram para além da sepultura. Desde que o homem é espírito com E maiúscula e este energia, as suas macelas permanecem impregnadas, produzindo as ulcerações alucinantes onde quer que este se encontre, seja no corpo ou fora dele. Porque são macelas energéticas também. Não provocando real alteração em ninguém, a morte apenas transfere os seres de posição e situação vibratória, mantendo-os conforme são. Nós podemos entender isto. Porque eu moro em Alpharetta, em Atlanta, em um subúrbio ao norte de Atlanta. Se eu vender a casa e me mudar para a Carolina do Sul, alguma coisa vai se modificar na pessoa que eu sou? Não. Eu estou mudando de endereço. A morte é exatamente a mesma coisa. A única diferença entre o exemplo e a morte é que, no exemplo, eu preciso arrastar todas aquelas tralhas comigo. Na morte, eu deixo todas aquelas tralhas e o eu energético imortal que sou vai para o mundo espiritual. Porque eu não vou precisar lá de cama, de roupa, de geladeira, de secadora, mobília, nada. Porque lá existe tudo isso mais e melhor, mas de forma energética também. Mas é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É natural que a troca da indumentária imposta pelo cessar do fenômeno biológico não lhe arranque as estratificações na área da energia, portanto, na sede da consciência. Se eu alimento um vício, isso segue comigo na forma de estratificação na área da energia. Se eu sou fofoqueira, outra estratificação que me segue na área da energia. Se eu sou agressiva, outra estratificação que vem junto na área da energia. E essas estratificações energéticas, como estão no meu perispírito, que é o que vai a plasmar o meu próximo corpo na próxima encarnação, tudo aquilo vai me seguir no corpo físico na próxima encarnação. Por isso que não é a melhor das ideias pensar no seguinte sofisma. O que é um sofisma? É um raciocínio que não é verdadeiro, mas parece. Ah, mas
se reencarnamos infinitas vezes, não vou fazer o trabalho agora, vou deixar para a próxima. Não é a melhor das ideias. O desencarnado desperta além das vibrações moleculares do corpo com as mesmas aptidões. Ansiedades, engodos, necessidades cultivadas, boas ou más, voltando a assumir a postura equivalente ao grau de evolução em que estagia. As sensações que lhe são predominantes na individualidade permanecem-lhe, quando atrasado, sensual, amante dos prazeres, vinculado aos pensamentos sinistros, licenciosos, egoísticos, fazendo-o experimentar a mesma densidade vibratória que lhe era habitual durante a conjuntura orgânica. Por quê? Porque são essas estratificações na área da energia que vão criar as minhas circunstâncias exteriores. Então, se eu sou um espírito denso, eu vou estar no mundo dos espíritos, mas envolto em circunstâncias tão densas quanto eu. Aí eu estou tecnicamente liberto, porque estou no mundo maior, mas continuo a sentir, a sofrer todas as pressões dos meus vícios, das minhas fugas psicológicas através das depressões, a minha sensualidade, a minha dependência aos prazeres sensórios, tudo isso. E vocês dirão, mas que negócio furado! Pois é, por isso que nós estamos estudando isto agora, enquanto ainda estivemos na carne, para não prolongar essa situação de pressões, necessidades, desejos, ansiedades, angústias, pessimismos, depressões, e por lá vai, no mundo espiritual, onde nada disso já tem que ser o caso, mas se é isso que nós temos nas malas vibratórias do perispírito, é isso que vai sair das malas vibratórias do perispírito, quando chegarmos no hotel do mundo maior. Cláudia, o perispírito, imagina você que é uma mala. Se eu faço as minhas malas aqui e eu vou para Miami, quando eu abro as malas no hotel em Miami, o que vai sair das minhas malas? O que eu coloquei em Atlanta. Ah, mas eu queria roupa de desenhador. Mas você colocou, você encheu a sua mala em Atlanta com roupa da Walmart, TJ Maxx, Goodwill. Como é que vai sair Manolo Blahnik e Christian Dior da sua mala chegando em Miami só porque você foi de Atlanta para Miami? Cuidado para também não alucinar com as realidades do além-túmulo, porque às vezes nós escutamos coisas pela internet e tal, que Deus que me livre, é muita fantasia. Por isso que estudamos os livros sérios, porque não vamos ajudar ninguém, começando por nós mesmos, com mais engodos e delírios infundados. Então, só para terminar o parágrafo, a mente, escrava das sensações, elabora formas idioplásticas que o aturdem e infelicitam, tornando-lhe o sofrimento de difícil descrição. Meus irmãos, mais claro, francamente, eu não sei como. Chegamos ao final do tempo que nós temos.
Deborinha, você gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Posso sim. Obrigada. Pai amado, querido Mestre Jesus e mentores, lendo esse capítulo que fala sobre o sofrimento ante a morte, agradecemos a oportunidade que esta encarnação nos deu de conhecer a doutrina espírita. Antes de conhecê-la, evitávamos pensar na morte e, quando isso acontecia, sentíamos medo da incerteza do que nos aconteceria. Sabemos agora que depende unicamente de nós a maneira como se dará o nosso desencarne. A aceitação de quaisquer sofrimentos e certeza de que iremos para a nossa vida real nos acalma, por mais que ainda estejamos presos à matéria e aos nossos amores. Que possamos fortificar esse sentimento cada vez mais e que tenhamos oportunidade de passar essa tranquilidade para aqueles que ainda não a veem da mesma maneira. Que assim seja. Que assim seja. Uma Muito boa obrigada. semana. É sempre, Obrigada é a sempre você, meu muito filho. bom te ouvir. Beijo.